Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa quarta lição do trimestre, estudando sobre segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nova criatura. Nossa lição de número 4 tem como assunto vasos de barro e momentânea tribulação. A verdade prática nos fala que nenhum cristão está isento de pregar a verdadeira mensagem da cruz. O texto áureo nos fala, em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os nossos hinos sugeridos são os de número 37 e 306 da harpa cristã. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like e o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Na introdução do comentário, lemos que Paulo desafia seus opositores a apontarem em sua pregação ou conduta qualquer falha que o torne indigno do ministério. O apóstolo denuncia a retórica filosófica grega e o legalismo judaico como desvios que afastam as pessoas da simplicidade do Evangelho. Primeiro tópico, o ministério cristão. O capítulo 4 inicia ainda com o desenrolar de uma ideia anterior. Paulo afirma que, por causa do governo do Espírito sobre ele e seus discípulos, ninguém desiste de pregar o Evangelho. Ele escreve: pelo que, por serem feitos semelhança de Jesus, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ou seja, ele está deixando claro que desistir de pregar o Evangelho por causa das dificuldades não é uma opção, não é algo aceitável, por causa do ministério que lhes foi dado, por causa da ação de Deus na vida deles. E nós? Será que também somos assim? Será que também consideramos a pregação do Evangelho de todas as maneiras que pudermos como a prioridade maior de nossas vidas? Primeiro item, a defesa da verdade. Escreve ele no capítulo 4, versículo 2. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. É bem evidente que Paulo está decidido a não desistir da pregação da verdadeira, apesar das acusações injustas. Que acusações eram essas mesmo? Vamos relembrar? Muitos em Corinto acusavam Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo. Afinal, ele não havia convivido pessoalmente com Jesus aqui na terra durante os 3 anos que Jesus exerceu seu ministério. Ele não havia convivido diretamente com os demais apóstolos, ele havia como que chegado por último. Porém, a sua chegada, e isso ele deixa muito claro, foi por ação de Deus, foi pelo próprio Cristo. Não foi uma escolha pessoal dele, ele sempre se descreve como um escravo de Cristo, como alguém que foi acorrentado e arrastado para o lado de Cristo, mesmo com as suas resistências. Paulo menciona o que havia de vergonhoso nos falsos ensinos. Havia intenções ocultas e maliciosas que levavam seus opositores a adulterar a verdade. Ou seja, os falsos ensinos que estavam surgindo em Corinto eram justamente para que as pessoas abandonassem o verdadeiro caminho, abandonassem o verdadeiro evangelho. Eis a marca evidente de um ensino falso: a habilidade de distorcer a palavra de Deus, ensinando ao povo o que Deus não disse. E hoje, será que não temos doutrinas assim? Será que não temos hoje pregações e crenças no meio cristão que desvirtuam ou adulteram aquilo que a palavra de Deus nos ensina? É algo que devemos analisar o tempo todo. Se alguns assim agem por desconhecimento, deveriam antes procurar conhecer. Quanto a Paulo, ele se coloca diante de Deus e dos homens para que avaliem se há alguma mentira nos seus ensinos. Sejamos atentos à pregação dos que querem voltar aos ritos judaicos,
e ao ensino dos que querem atualizar, entre aspas, a Bíblia segundo as suas próprias convicções. Nós, principalmente brasileiros, somos assim muito fãs da novidade. Qualquer coisa com rótulo de novo que apareça nos chama muito a atenção. Precisamos tomar cuidado, pois as velhas heresias estão reaparecendo com novas roupas. Segundo item do primeiro tópico, a cegueira deste século. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ao recomendar-se a consciência de todo homem, Paulo se mostra disponível à crítica. Ele está dizendo: podem examinar a minha vida, a minha pregação, o meu ministério. Vejam se vocês vão encontrar alguma coisa que aponte que eu não sou um verdadeiro servo de Deus. Caso alguém encontrasse nos seus ensinos alguma leviandade ou mentira, será que nós estamos examinando hoje em dia os pregadores e líderes da maneira como Paulo se coloca para ser examinado? Note que ele, Paulo, desafia os que o acusavam de fazer uma pregação incoerente. Tanto os de cultura grega, que eram muito influenciados pelo platonismo, ou seja, pelas ideias do filósofo Platão, quanto os que vinham da tradição judaica, os dois grupos, ou seja, judaizantes e gregos helenísticos, todos dois resistiam à mensagem de um Deus feito homem que se entregou à morte a fim de vencê-la. Até hoje, por exemplo, o judaísmo ele não aceita a ideia de um Deus supremo, que se torna homem para submeter-se à morte e às tribulações da vida para resgatar a sua humanidade. Isso não é uma crença, uma doutrina aceita pelo judaísmo. Por isso, muitos deles rejeitam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não era uma mensagem sem sentido. Era um evangelho encoberto para todos. Não era. Muitos, os que haviam acreditado, passavam a entender todo o sentido da nova aliança e a divindade de Jesus. Porém, alguns buscavam julgar os atos de Deus segundo a sua compreensão limitada. Isso naquela época, 2000 anos atrás. Será que hoje também não é assim? A esses sim, o evangelho não fazia sentido. Assim como não faz sentido para muitas pessoas hoje em dia o verdadeiro evangelho. Satanás, que Paulo chama aqui de o Deus deste século, Deus no sentido de que para os que não servem ao Deus verdadeiro, Satanás lhes oferece um Deus substituto, que nem sempre é ele em pessoa, mas ele oferece outros deuses ou outras crenças, outras ideias que possam substituir o Deus verdadeiro. Então Satanás envaidece os astutos. Envaidece em que sentido? Fazendo com que as pessoas se achem muito mais espertas e inteligentes do que o que elas realmente são. E ele também confunde os soberbos em suas próprias teses, para que não sejam transformados e neles não se veja a semelhança com Jesus. Somente o dom da fé, administrado pelo Espírito Santo, pode romper esse ciclo, ou seja, Satanás usa a própria natureza humana pecaminosa para deixar o ser humano cada vez no pecado, fazendo com que as pessoas acreditem que na verdade são livres, estão corretas. Então esta ilusão é o que Paulo chama de cegar o entendimento. As pessoas estão cegas espiritualmente. Elas acham que estão vivendo uma vida correta diante de Deus, quando na verdade estão afastadas do Criador. Terceiro item, a luz de Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo Paulo, o que os incrédulos não entendiam era a centralidade da mensagem da cruz. Eles não conseguiam entender como o sacrifício de Jesus no Calvário poderia representar a salvação para o homem. Deus provê a justiça através de uma reparação executada contra um inocente, através de uma morte que resultou em vida eterna. A mensagem clara, direta, sem suposições filosóficas redundantes, estava sendo substituída pela sofisticada retórica grega ou pela austeridade judaica, que fazia com que alguns se sentissem mais inteligentes através de raciocínios tortuosos ou mais santificados por obediência a preceitos. Ao longo da história, muito se tentou explicar como o sacrifício de Jesus mudou a humanidade. E alguns se perderam nessa explicação,
Algumas explicações acabaram sendo complicadas demais. Era isso que Paulo já enfrentava naquela época e depois aconteceria de novo no meio cristão. Assim, os opositores de Paulo certamente pareciam mais santos ou mais ungidos para pregar o evangelho, ou seja, eles tinham uma aparência de santidade, de espiritualidade muito maior do que Paulo. Na verdade, a igreja estava cultuando aqueles homens e deixando Jesus. Por isso o apóstolo afirma: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Pois os que nele creem são retirados das trevas da ignorância para o conhecimento da verdade. Esse sair das trevas para a luz é algo que Paulo conhecia muito bem, pois ele mesmo tinha vivido isso, e na própria filosofia grega havia muito essa figura. Quem já não ouviu falar, por exemplo, do mito da caverna elaborado por Platão? Sair da escuridão para a luz era algo que Paulo sempre falava nos seus discursos e pregações. Segundo tópico, vasos de barro. A convincente imagem do vaso de barro submetido à vontade de Deus é usada por Paulo para mostrar o quanto ele estava disponível para servir. Primeiro item, tesouro em vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A misericórdia de Deus concedeu a vasos de barro ou vasilhas de barro a possibilidade de manifestar em si a presença do Espírito que os transforma a ponto de se tornarem nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando Paulo se compara a ele e aos outros cristãos como vasos de barro, ele está querendo dizer: nós somos fracos, nós somos frágeis, não somos perfeitos, porém, nós temos na nossa vida um tesouro que é maior do que tudo que possa existir no mundo. É isso que ele está trazendo como mensagem. Mas parece que em Corinto alguns não reconheciam sua própria pequenez diante desse favor imerecido. Nas entrelinhas, o alerta de Paulo é para que os coríntios percebam que de diferentes modos estavam acreditando mais valor aos falsos mestres do que aos verdadeiros. Na verdade, isso é meio que uma tendência do ser humano. Damos mais valor e credibilidade à mentira do que à verdade. A verdade para nós parece muitas vezes extraordinária demais, fantasiosa demais, até mesmo, como alguns poderiam chamar, uma teoria da conspiração, para que nós acreditemos nelas. A mentira, ela sempre é elaborada de uma maneira a ser bem mais aceita pelas pessoas. Como é frequente em sua argumentação, Paulo induz os coríntios a fazer a comparação entre ele e seus acusadores. Por isso ele usa a expressão quanto a nós, como se dissesse: eles, ou seja, os falsos mestres, agem assim, mas nós agimos diferente. Perceba, a imagem do vaso de barro é uma alusão ao profeta Jeremias, lá no capítulo 18 do seu livro, e funciona na argumentação de Paulo para mostrar que os verdadeiros seguidores de Jesus reconhecem sua total dependência do Espírito que os enche, nada atribuindo a si mesmos, e tudo atribuindo a Deus, que por misericórdia decidiu enchê-los do seu Espírito. Se fosse hoje, Paulo talvez dissesse: nós somos apenas canetas, escrevendo o que Deus quer. Mas é Deus quem nos segura, é Deus quem nos dirige. Não temos valor em nós mesmos, só temos algum valor pelo que Deus faz conosco. Segundo item do segundo tópico, livres do temor da morte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Na sequência, o apóstolo usa uma série de pares opositivos que mostra o quanto os verdadeiros discípulos são atacados, inclusive pelos próprios crentes lá de Corinto, mas vencem mesmo sendo de barro em nome de Jesus. Veja como ele escreve: atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O valor do vaso não está em si, está no seu conteúdo. A sabedoria de Deus está em manter a fragilidade dos nossos corpos. Permanecemos incapazes de salvar a nós mesmos, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É por isso que, assim como na vida de Paulo, muitas vezes Deus permite que nós tenhamos os nossos espinhos na carne, nossas doenças, nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossos traumas e complexos, coisas que lutamos a vida inteira contra eles, pedimos para Deus tirar e
parece que ele não tira. Por que ele permite isso? É para nos lembrar o quanto nós somos frágeis e dependentes dele. Todos os que são fiéis à mensagem do Evangelho sentem no corpo o morrer de Jesus, quando somos submetidos a privações físicas, financeiras, profissionais, familiares e outras tantas, sempre pelo avanço do Evangelho. Tudo isso levava Paulo e seus discípulos a experimentar a rejeição, a perseguição, o abandono. E isso é que alguns em Corinto não entendiam. O que parece ao mundo uma derrota, para o crente é um privilégio. O terceiro item nos fala de avivados pela fé, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, em vocês, a vida. Paulo afirma explicitamente que o ministério os sujeitava ao risco de perseguição e morte. Eles estavam o tempo todo como que debaixo de um alvo, ora pelos romanos, ora pelos judeus que se opunham à mensagem do Evangelho, viam a pregação do Evangelho como uma blasfêmia que tinha que ser erradicada. E esse risco não era simplesmente intolerância religiosa, eles corriam um risco de vida, eles corriam um risco de serem atacados, apedrejados, mortos. Possivelmente, ele está tomando por experiência a grande perseguição sofrida em Éfeso, mas há também a possibilidade dele ter sido ameaçado de morte em Corinto. Porém, nada disso o surpreendia, e nem deve nos surpreender. Quebrando-se o vaso, revela-se o conteúdo. Morrendo o discípulo, revela-se o Senhor que o transformou de dentro para fora. O crente em Jesus já não teme a morte, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele, na vida e na morte. Nada pode nos tirar da sua mão enquanto estivermos na sua presença. E num certo sentido poderemos dizer que isso vale até mesmo para o ímpio. Até o ímpio que não reconhece a Deus na sua vida, que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, mas a vida dele está na mão de Deus. Não é Satanás que vai decidir quando o ímpio morre, não é Satanás que vai administrar o castigo eterno para o ímpio, não, é Deus. Não importa se estamos vivos ou mortos, todos pertencemos a Deus. Note que o apóstolo busca conciliação ao declarar que valia morrer para que naqueles irmãos de Corinto operasse a vida espiritual. Então o que Paulo está dizendo é: se eu tiver que dar a minha vida por vocês, eu darei, porque vocês valem a pena. Apesar de todos os problemas e defeitos que vocês têm, vocês são a igreja de Cristo, a igreja que eu plantei. Então vale a pena dar a minha vida por vocês. Terceiro tópico: leve tribulação e peso de glória. A seguir veremos que Paulo está consciente de que foi chamado para uma tarefa árdua: servir a igreja sob qualquer circunstância. Embora isso exigisse dores e sofrimentos, a certeza da ressurreição o conforta e encoraja. Primeiro item: tudo por amor à igreja. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ainda demonstrando clareza e segurança acerca dos riscos que o ameaçavam por causa da pregação do Evangelho, Paulo evoca o Salmo 116. O verso 10 daquele salmo diz e anuncia a mensagem de Cristo porque creu nela. Eu criei, por isso é que falei. Contudo, ele reitera que somente é possível manifestar tamanha ousadia por ação do mesmo Espírito da fé, pois nós nada somos além de barro. Podemos agora nos perguntar se estamos manifestando, através da pregação do Evangelho, a fé que vem do Espírito. Será que estamos manifestando isso? Aliás, no verso seguinte, Paulo afirma que todos os que falam da mensagem da cruz, apesar dos perigos que sofrem, sabem que o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho também os ressuscitará e os apresentará todos a Jesus. Veja que ele está falando de algo que para os pagãos da época não fazia sentido, algo chamado ressurreição. A ideia de ressurreição não existia na cultura greco-romana. Para eles, todos os mortos, independente de serem justos ou ímpios, iam para sempre para o Hades, para o reino dos mortos, e nunca mais voltariam a esta vida. Então eles não tinham o conceito de ressurreição. Já para os judeus, existia a ideia de ressurreição no fim dos tempos, no final de tudo,
quando Deus fosse julgar todos os seres humanos. Então, a ideia de ressurreição não era algo conhecido de todos. Porém, Paulo utiliza isso para mostrar que não importa os perigos que sofremos nesta vida, mesmo que venhamos a morrer, mas um dia Deus nos ressuscitará. Segundo item, renovados diariamente. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou a cada dia. Então veja que ele fala aqui de dois homens, de duas pessoas, um exterior e outro interior. Obviamente ele está apontando aqui para a parte não material do ser humano, que é a alma, o espírito. Ou seja, esta carne, ela pode morrer, mas o nosso interior é imortal. Ora, para que a igreja prospere em conhecer a Deus, até o momento do encontro com Jesus, é necessário que muitos sofrimentos sejam suportados. Paulo diz que todas as coisas, se referindo às perseguições e acusações falsas, todas as coisas existem por amor de vós. Essa afirmação remonta a um princípio básico do cristianismo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo está despertando os coríntios a consciência de que um sacrifício foi feito por eles. E não foi qualquer sacrifício, foi o sacrifício do próprio Filho de Deus. Então, por eles, também valia a pena ser perseguido e até mesmo morto. Mesmo que fisicamente exista o cansaço e o nosso homem exterior se corrompa por causa dos sofrimentos, assim não desanimamos, pois é o Espírito quem nos renova. O nosso exterior pode vir a se corromper e envelhecer. Não estamos querendo dizer com isso que o nosso corpo pode pecar e a nossa alma continuar pura. Alguns grupos falsos ensinam esse tipo de heresia. Não, Paulo não está defendendo essa ideia. Ele está falando sobre corromper no sentido de envelhecer, adoecer, passar por lutas e dificuldades. O que ele está dizendo é que a nossa parte interior, a nossa alma e nosso espírito, esses em Cristo permanecem intocados. Terceiro item, o peso de glória. Que todos vivam segundo o Evangelho, isso é mais importante que os sofrimentos. Todos nós, muitas vezes perseguidos, também por causa da opção pelo Evangelho, precisamos perceber a superioridade do eterno peso de glória em relação à nossa leve e momentânea tribulação. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu olho para a glória que me espera, não para as dores do caminho. Ele está comparando a nossa vida como se fosse pesada numa balança. Aquelas balanças que têm dois pratos. Num prato, você coloca o que vai ser pesado, e no outro, você vai colocando vários pesos para que, no fim das contas, os pratos fiquem equilibrados. Então ele está usando essa ideia. Ele está dizendo que as nossas tribulações são algo muito leve. Ele está falando do peso da glória. Ele está dizendo que a glória que um dia se revelará na nossa vida é muito superior, ela tem muito mais peso do que todas as nossas tribulações e aflições. Embora a tribulação seja enorme, tudo isso é leve diante do peso de glória que nos está reservado. Nós também precisamos parar de dar atenção às coisas que se veem, pois ainda que seja difícil passar por lutas, as coisas que se veem são temporais, passageiras, e não se comparam às que não se veem, pois essas são eternas. Note que Paulo não deixa de pregar a perseverança também aos que o criticam. Então ele deixa muito claro que todas as aflições, todas as lutas, tudo aquilo que nós conhecemos hoje, um dia vai deixar de existir. Isso nos aumenta a fé, a confiança e nos dá força para prosseguirmos nessa jornada. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Apesar das nossas fragilidades, devemos defender com fidelidade o tesouro da Palavra de Deus que nos foi revelado. Aqui está, portanto, o resumo da nossa quarta lição, revista do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando neste trimestre sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.